Olá, meus amores, tudo bom? Eu entrei como live porque tem que gravar, se gravar normal, fica muito pesado, não sei o que, então assim, não é nada pronto pra entrar, quem quiser entrar agora e escutar maravilha, senão é só pra poder subir pra GTV mesmo e ficar essa informação gravada. Eu vim falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, mas eu acho que é bem rico e elucidador, que são as nossas encarnações e experiências aqui na Terra, por toda a nossa jornada de evolução. Eu vim trazendo esse tema com alguns clientes e explicando o porquê de algumas coisas que a gente sente e passa aqui nessa experiência, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e que a gente sempre olha com um olhar para algumas situações e para algumas pessoas, tipo, ai, que coitadinho, que pena, ou julgando muito, apontando sempre o dedo. E aí eu costumo dar uma explicação meio que uma aula, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para deixar gravado aqui essa explicação que pode fazer muito sentido para vocês e aliviar até um pouco o coração. O planeta Terra é um planeta escola, né? Entre outros planetas escolas que tem por aí, o planeta Terra é um. E o nosso caminho aqui é de evolução. Igual uma escola, nós temos em cada encarnação, como se fosse uma série, um ano letivo a cumprir. E a gente, antes da gente vir para cá, a gente escolhe qual matéria que a gente quer ter e aprender. Tem várias lições, mas você escolhe se você vai ser uma pessoa boa ou má, no sentido de polaridade. Então, lembrando que a gente vive uma polaridade, um mundo de polaridade entre positivo, negativo, feio, bonito, certo, errado, rico, pobre e assim por diante. A gente vem com a experiência assim. E nem sempre as nossas escolhas são de experiências de heroínas, de sacerdotes, de milagreiros, de ricos, de princesas. Nem sempre, porque se a gente viesse toda a encarnação com essa roupagem bacana, positiva, como é que a gente ia saber o que era passar fome, o que é passar por dificuldade, como é caminhar nos desafios, o que é a luz, o que é a sombra, quando a gente vem sempre do mesmo jeito. Então a gente escolhe ter diversas experiências e a gente esquece quando chega aqui, que é a tal do véu do esquecimento, porque se a gente lembra de tudo, dá tilt. Se você souber sem permissão, sem estar preparado, que você foi um estuprador, que você abusou de criança, que você dizimou uma população, você pode pirar com isso. Então, esse tipo de informação, em primeiro lugar, ela não pode acontecer aleatoriamente. Não é por curiosidade que você entra para saber no seu registro acástico, para saber o que está rolando com você. Normalmente, a gente acessa informações de outras vidas para acessar a origem de um problema, onde aquilo começou, a causa daquilo, qual que é o cenário. Porque quando você consegue acessar o cenário daquilo, você impacta acessando, curando, tratando as outras vidas que você tem, porque tudo acontece em paralelo, é multidimensional. E aí impacta nessa que você tá. Então, o que eu vim aqui trazer, além da importância, que é muito legal você saber o que aconteceu com você em outras vidas, para você poder curar e trazer consciência e lucidez para aquele padrão que você repete, para aquela ideia fixa, para aquele sentimento que você desconhece. Fala, por que eu tô sentindo isso ainda? Eu faço tanta coisa e eu continuo sentindo, eu continuo me sabotando, eu continuo errando nos mesmos relacionamentos, só que com outras pessoas, só mudo de endereço CPF, eu continuo me metendo em enrascada em trabalho, eu ganho dinheiro e escoa, enfim, sabe aquela série de coisas que a gente não sabe explicar o porquê? Normalmente, ou tá na sua ancestralidade dessa vida, que pega de pai ou de mãe, ou então a gente tem alguma coisa vinculada a uma outra vida, a uma outra existência, que a gente pode falar de passado, mas na verdade não existe para a espiritualidade essa linearidade de passado, presente e futuro. Existe que vidas paralelas com épocas diferentes. Então, quando você descobre que você teve uma vida puxada, onde você não foi uma rainha, e sim você foi um servo, que você só tomou banho, você entende
porque você tem algum padrão de escassez, porque você tem medo de algumas coisas, porque você se sente subjugado, porque se sente subtraído, ou porque de repente você veio naquela situação muito ruim, porque já numa outra você vê uma pessoa extremamente dominadora e abusiva. É a tal da lei do retorno, é a lei da atração, a lei da física. Tudo que acontece na nossa trajetória de vida está muito bem amarrado. Então, quando a gente percebe que a gente tem infinitas possibilidades de vir de diversas maneiras, tanto uma pessoa maravilhosa, uma pessoa santificada, que veio trazer a mensagem da luz, que veio trazer uma experiência de vida que ilumine tantas pessoas, ela pode vir de repente numa outra, uma pessoa extremamente má, perdida, que faz tráfico de criança, por exemplo. Nossa, mas que absurdo. Aí que a gente começa a entrar no lance do não julgar por entender a nossa caminhada aqui na Terra. Então, assim, o papo é muito longo, então eu fiz esse ao vivo, que não era nem para ser ao vivo, porque o papo é muito longo e não cabe, enfim, dá pausa, e vou deixar isso aqui no IGTV gravado. É um exercício muito grande de não julgamento, tanto para nós mesmos, quanto para todo mundo que tá aí fora. Quando a gente vê alguém muito ruim, muito corrupto, muito malandro, enfim, a gente vê algumas impunidades e outras não, essa pessoa escolheu conscientemente, antes de descer, ter essa lição de vida. É esse o aprendizado dela. Então, lembrando que a gente vive num mundo de dualidade e que a gente não vem sempre bonzinho, a gente precisa vir malzinho também. E quando a gente vem malzinho, a gente acessa de fato a sombra, a gente acessa aquele outro lado que vai trazer também aprendizados pra gente. E a gente sabe, antes de descer, que quando a gente vem com essa roupagem de vilão, roupagem não muito legal, que a gente vai ter, inclusive, julgamento das pessoas. E tanto julgamento realmente civil, de ser punido, de ser preso, ou até de ser morto por alguém. E aí a gente começa a entender as responsabilidades e os lugares de cada um, que ele tinha que vir naquele jeito, porque era essa experiência dele de vida. Que assim, na próxima, ele pode vir de uma outra maneira, e resgatando isso, e limpando, enfim, é uma roda cíclica. Então, hoje, a gente pode estar numa situação que não é muito confortável, mas tenha certeza que foi escolhido por você passar por essa situação, para você aprender alguma coisa com aquilo. Isso não quer dizer que você não pode acessar, ressignificar e restaurar. É um papo que é realmente bem longo, bem cabeça, mas isso ajuda. Quando a gente acessa a vida, eu acesso dos meus clientes algumas versões que são bem fortes, bem punks, e ver, puta, eu fui esse filho da mãe, eu fui muito mal, eu fiz isso, nossa, eu tenho essa essência, eu falo assim, abraça. Quando a gente fala de abraçar a luz, a gente só consegue abraçar a luz e a sombra, perdão, a sombra, a gente só consegue ter noção realmente do que é abraçar a sombra quando você sabe, você identifica que você viveu realmente aquilo. Porque a gente se acha muito bonzinho, né? Muito perfeito, muito legal. A gente é muito iluminado. Nossa, eu faço uma ajuda aqui, uma caridade ali. Todos nós carregamos os dois lados dentro da gente. Só que quando fala de olhar para essa sombra com amor e gratidão, é saber obrigada pela oportunidade que eu tive de experienciar isso. Porque no nosso final da jornada, se tiver realmente aquele lance das 250 encarnações, antes da gente transcender e passar para outra dimensão, para outro espaço, para outra consciência, você vai chegar no seu último ano, 250, último, uhul! Você vai ter que prestar conta de tudo. E você vai ter que ter todas as experiências necessárias para montar o ser humano único na totalidade. Então, essas experiências de luz e sombra, elas formam quem nós somos. E quando você acessa uma vida sua passada, entre aspas, de novo, que não tem passado, presente e futuro, que foi uma pessoa muito ruim, você olha pra você e fala, e aí, você vai se julgar? Porque você tá olhando e fala assim, mas eu não sou mais essa pessoa. Exatamente isso, você não é mais aquela pessoa, aquilo fez parte de você. E você pode acessar, curar, entender e integrar como um aprendizado na sua vida. E aí, quando você olhar uma pessoa na rua e ver o quanto ela é ruim, o quanto ela faz mal pros outros, você fala, ela tá tendo a escolha dela, é o aprendizado dela nessa vida. E aí, o nosso auto-julgamento e o julgamento pro outro
tende a diminuir, o peso diminui, a gratidão aumenta, o amor por aquela experiência aumenta, porque isso faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada evolutiva. Então, o recado que eu gostaria de dar para as pessoas que estão se acessando e se olhando e encontrando coisas que não estão gostando, agradece, porque isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, isso faz parte para montar o grande ser humano que um dia a gente vai realmente acessar. E tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento é um momento especial, extremamente oportuno, para a gente acessar tanto as nossas sombras como as dos outros e entender que isso faz parte da evolução e a gente julgar menos. Tudo que está acontecendo no entorno da economia, da política, todos eles escolheram estar aqui nesse momento passando por esses estágios planetários. O cargo político, na indústria, no econômico, tudo foi devidamente acordado previamente por cada um que está ali. Saberia das dificuldades que passaria, saberia do que estava acontecendo. Nós todos que estamos passando por esse momento da pandemia, escolhemos estar aqui nesse momento da pandemia, só que a gente não lembra, porque nós sabíamos que nós iríamos estar aqui para poder passar por isso e evoluir através disso com muita sabedoria, trazendo amor e gratidão por cada aprendizado diário que a gente tem. Porque a gente sabia que a gente ia fazer história juntos. Então eu peço que nesse momento a gente abra um pouco a consciência para as nossas experiências de vida e acolha com amor e agradeça realmente. Até aquele cara mais filha da puta que tá lá em cima fazendo um monte de merda, seja daqui, seja de fora, dos Estados Unidos, na Europa. A Europa tá passando por momentos de baixa espiritualidade, fé, que só eles sabem o que tá rolando lá também. Então, tudo tem o seu propósito, gente. Todo mundo escolheu estar aonde está. É por isso aquela frase, está tudo bem, porque está tudo bem. É o nosso caminho evolutivo. Então, trabalhar o não julgamento, lembrando que se hoje estamos numa condição, nós já estivemos em outra, com certeza, não muito legal, ou pior até, ou podemos lá na frente. Então tá tudo como tem que estar. Então o recado de hoje é, lembra, a gente vem para ser várias versões. Do abusado, abusador, o marido traído, do traidor que matou, que foi assassinado, do roubado, tudo. Nós passamos por todas essas, porque só assim, vivendo realmente as polaridades do que é bom e o que é ruim, a gente consegue chegar no neutro, equilibrar, entender que as potências elas são necessárias para a gente pegar os dois lados, peneirar e integrar. E aí a gente passa da escola Terra para outra. O recado foi esse de hoje, que não era para ser uma live, mas acabaram, as pessoas entraram. Obrigada, a gente vai subir pro GTV desde o começo, porque o vídeo era muito longo. Beijo no coração, se tiverem dúvidas me procurem, mas eu tive que fazer isso porque eu tô falando com muitos pacientes sobre vidas passadas e as vivências de vidas passadas nem tão boas assim. Algumas são muito lindas e maravilhosas, aliás, todas são lindas e maravilhosas, até as mais filhas da mãe. E eu acessei as minhas também, acessei vidas minhas horrorosas, super tristes, e eu agradeço a cada uma delas que eu tive a oportunidade de preencher um pedaço na minha evolução. Eu até me emociono. Beijo no coração, gente. Que a gente encontre a luz nessa nossa caminhada. Com muita gratidão por cada pedacinho que a gente vive, que faz parte da nossa expansão de consciência. Beijo grande, gente.